Olá para você! E no vídeo de hoje você vai aprender conosco a fazer um pão caseiro para iniciantes, sem glúten. Nutritivo, saudável, tipo o pão italiano. Nossa, que delícia! Este pão, ele tem a casca crocante Uma delícia. e o miolo denso, típico do pão italiano. Lembrando, essa receita rende um pão de aproximadamente 700 gramas. Você quer receitas saudáveis e sem glúten como esta? Conheça o nosso e-book Cozinhando com Saúde. Vou deixar o link aqui na descrição para você. Vamos começar a nossa receita do pão caseiro para iniciantes, tipo pão italiano sem glúten. Aqui eu tenho 10 gramas de psyllium. Ah lá, 10 gramas de psyllium e vou hidratar com 100 ml de água fervendo. Isso, vamos hidratar ele. Aí quando joga água quente, nós mexemos para que o nosso pãozinho tenha muitas fibras, ele seja um pão nutritivo e saudável. O psyllium é uma fibra. Se você quiser saber mais sobre o psyllium, eu vou deixar o link aqui na descrição de um artigo que temos no blog falando do psyllium. Importante, a gente vai mexer, vai deixar ele esfriar. Então, vamos deixar ele esfriar mesmo, voltar para a temperatura ambiente. Caso contrário, ele consegue matar o nosso fermento para pão. Então, vamos deixar ele ficar a temperatura ambiente, tá bom? Quando você fizer essa delícia na sua casa, você faz da mesma forma. Deixa ele voltar para a temperatura ambiente. Nosso psyllium já esfriou, ó como ele fica uma geleia. Vou colocar agora na batedeira o psyllium. E vamos que vamos, de pão caseiro para iniciante, sem glúten. Fermento fresco. Não se preocupe, a quantidade certinha eu vou deixar na descrição para você, tá bom? Farinha de aveia. Vou colocar ovos, 2 ovos. Você pode estar me perguntando, mas pão italiano não vai ovo. Aqui eu quero colocar o ovo para deixá-lo mais nutritivo, para enriquecer mais o nosso pão, tá bom? Olha lá, ovos. E aqui eu tenho água, temperatura ambiente. Vamos colocar um pouquinho de água. Eu vou mexer um pouco para incorporar a água aqui na farinha para não fazer sujeira. Só para depois nós não termos que lavar a cozinha, né? Vamos facilitar a vida, ó. Ó. Dá uma mexidinha. Caso você não tenha batedeira, dá para fazer na mão? Dá. Você vai ter bastante trabalho, mas dá para fazer na mão. Nós já fizemos esse teste aqui para você, só que com a batedeira ajuda bastante. Agora, como já o Christian misturou, agora nós vamos colocar na batedeira. Mais uma dica para você fazer o seu pão sem glúten para iniciantes, tipo pão italiano, nutritivo e saudável. Pega essa receita, nós trabalhamos muito nela para você durante essa semana, fizemos várias vezes. Se tiver uma batedeira aí na sua casa, faz diferença no miolo. O miolo fica mais aerado, então fica essa dica. E assim, pega essa receita, faz esse pão maravilhoso na sua casa. Se não der certo da primeira vez, não tem problema. Faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta, até você acertar. Não desiste, pelo contrário, persiste, persiste, faz de novo, de novo e de novo, até o seu pão ficar o melhor pão italiano da sua casa. É isso aí. Agora eu vou ligar minha batedeira no fraquinho, ó. Ó o nosso fermento. Eu comecei na velocidade mais baixa e depois eu aumentei para máxima. Aí ficou na velocidade máxima 1 minuto e meio, 2 minutos. Agora vamos deixar esse fermento quietinho. Vamos deixar ele fermentar, agir. Eu transferi para essa tigela de vidro. Tirei da tigela da batedeira e coloquei nessa de vidro para ficar mais fácil para a gente ver as bolhas aqui da fermentação. Agora eu vou cobrir com um saquinho plástico. Você pode pôr um plástico filme na sua casa. Se você quiser plástico filme ou um saquinho plástico que nem eu. Agora vamos aguardar a primeira fermentação. Voltamos depois de 2h30 e a primeira fermentação aconteceu. Não tem muitas bolhas, mas tem bolha, porque não tem açúcar na nossa massa. Hoje aqui na nossa cidade está 19 graus dentro da nossa casa, então veja algumas bolinhas aqui, ó. Beleza?
Ele cresceu um pouquinho e agora nós vamos dar continuidade. Então, viu algumas bolhas? Ele tá pronto. Agora vamos transferir tudo aqui para a tigela da batedeira. Então, a massa já fermentou a primeira vez. Olha que belezinha, olha que belezinha. Olha como tá essa massa. Olha, gente, a massinha tá cheia de ar dentro, cheia de ar. Ela cresceu lindamente, vai ficar o pão mais italiano e mais lindo e mais maravilhoso da face da terra. Agora vamos misturar, vamos colocar as farinhas. Farinha de arroz, polvilho doce, fécula de batata, farinha de grão de bico, goma xantana. Para você que nos acompanha, a goma xantana é fundamental nessa receita. Sal. E vamos colocar um vinagre de maçã também para ajudar na fermentação, na segunda fermentação. Agora eu vou misturar tudo. Vamos misturar devagar aqui tudinho. E depois, o trabalho duro nós vamos deixar com a nossa amiga batedeira. Incorpora bem. Aí quando você for fazer na sua casa, você também dá uma boa incorporadinha antes de colocar na sua batedeira. Eu já misturei todas as farinhas aqui no fermento. Vamos agora deixar a batedeira fazer o serviço. Liga na velocidade fraca. A nossa massa tá pronta para ser modelada agora. Agora a gente vai fazer um formato aqui de pão italiano. Então assim, tá vendo a massa? Ela bateu por 5 minutos na velocidade alta da nossa batedeira. Ó, ela tá bem grudenta, mas a gente vai tentar trabalhar o máximo possível com ela com bastante umidade. Talvez precisemos colocar um pouquinho de farinha de aveia, mas vamos tentar modelar ela. A gente vai passar uma manteiga na mão. Mas ó, quanto mais umidade na massa, mais o miolo vai ficar macio. Então pensa aí sempre que você vai fazer esse pão. Batemos a nossa massa de pão para iniciantes, sem glúten, nutritivo, saudável. Tipo pão italiano. E eu já coloquei a mão na massa. Literalmente. É a magia, o encanto de fazer pão, colocar a mão na massa. Nesse momento, a gente já bateu. Você pode colocar na sua bancada, né, numa mesa, enfim, onde você vai bater. Eu vou preferir colocar numa tigela aqui para você ver melhor. Então, a gente percebe que a massa ela tá um pouco, ó, grudenta. Então, provavelmente vamos ter que fazer um ajuste com farinha. Eu vou usar farinha de arroz aqui. Então, nós vamos transferir esta massa, que já foi batida na batedeira, para esta tigela aqui. Para transferir a massa para cá, eu vou passar manteiga. Se você for usar manteiga, você também vai passar manteiga na sua bancada ou na sua tigela. Se você for usar azeite de oliva extra virgem, você vai usar azeite de oliva extra virgem, tá bom? Então, agora é sem dó mesmo. Vamos passar manteiga aqui, tá bom? Ó, manteiga, ó, sem dó de passar manteiga na sua bancada onde você for trabalhar. Passou? Agora a gente vai transferir a massa pra cá. Então, a massa aqui, ela ficou bem molinha. Então, pode ser que o seu fique mais seco. Pode ser que o seu fique ainda mais mole, mas não tem problema. É a arte de fazer pão. É colocar a mão na massa, sentir ela para poder modelar o pão italiano. Então, é assim mesmo, é sujando a mão mesmo, colocando a mão na massa mesmo, tá? Às vezes o tamanho do ovo vai influir, farinhas, às vezes marcas de farinhas diferentes, enfim. Então a gente tem que estar atento. Agora, tá vendo? Ó, perceba que eu não tô conseguindo modelar aqui uma bola, tá vendo? Ó, ela tá muito úmida, então eu vou colocar um pouquinho de farinha de arroz. Olha, coloquei uma colher de sopa de farinha de arroz, mas não se preocupe que depois lá na descrição vai ter exatamente a quantidade que nós utilizamos para dar o ponto aqui do pão, tá? E vai pondo devagar e já vai mentalizando que esse pão vai ficar o melhor pão italiano da sua vida. O pão tá tomando forma, tá? Ele ainda tá grudentinho, tá? Assim, ó. Ó.
Mas nós não queremos que ele fique muito seco, porque quanto mais seco ele ficar, o miolo não vai ficar tão macio, tão aerado. Então a gente precisa de umidade nessa massa. Agora o que eu vou fazer? Vou passar mais um pouco de manteiga, beleza? Sem dó de gordura, tá? Ó, manteiga, nós escolhemos a manteiga, ó. Tá vendo aqui na minha mão, ó? Aí vai pra massa. Tá vendo assim? Se for seu azeite de oliva também, sem economia de azeite de oliva. E aí a gente vai conseguir modelar ele já. É isso, fazer pão é uma arte mesmo, é maravilhoso. Comer um pão quentinho italiano aí na sua casa, pelo amor de Deus, vale muito. Ó, a massa tá pronta, tá? Faça isso na sua casa, sinta a massa na sua mão, sinta a textura. Não precisa sovar, não tem glúten, tá? É para sentir a massa mesmo, para que os seus pães fiquem, cada vez que você fizer, fique melhor. Agora eu só vou fazer uma bola aqui para ficar em forma de pão italiano. Vou passar mais um pouco de manteiga na mão, tá bom? E ó, tá vendo? Ó a mão como deu uma boa limpada, tá vendo? Vou passar mais uma manteiga, vou terminar de fazer a bola e beleza. Ó, mais uma vez, sem economia de manteiga e vamos bolear, né? Vamos bolear esse pãozinho maravilhoso aqui. Faça isso na sua casa quando você for fazer essa delícia que vai ficar sensacional. Prontinho, terminei nosso pãozinho italiano. Tá? Cuidado para não deixar nenhuma rachadura. E agora ele vai crescer pela segunda vez para depois já assar. Tá aqui na nossa forminha redondinha. E agora a gente vai esperar mais um pouquinho. Simples assim. O nosso pãozinho italiano, o Cristian vai fazer um corte nele para ele ficar lindo e maravilhoso. Cresceu muito, muito, muito. O forno tá fervendo e agora ele vai pro nosso pão italiano sem glúten saiu do forno, ficou 1h10 no forno a 240 graus. Olha que beleza! Só esse pão aqui já vale o seu joinha aqui no nosso canal, hein? E se inscreve no nosso canal! Eu coloquei na grade de resfriamento. Se tiver uma grade de resfriamento, ótimo. Se não tiver, vai na grade do fogão, igual a nossa aqui. Ele vai ficar aqui na grade no mínimo 30 minutos para esfriar, porque se você cortar o pão quente, ele vai ficar com o miolo empelotado. Então, deixe esfriar 30 minutinhos aqui na grade para depois cortar. Nós vamos esperar esfriar e já voltamos. E agora, tananana, vamos cortar esta delícia. Vai lá, Cristian, corta para nós. A melhor Escuta parte. O barulho. Uma casca maravilhosa e um miolo aerado e macio. Escuta o barulho da casca. Vamos agora a melhor parte. Comer essa delícia aqui, ó. Olha o barulho da casca. E o Cristian vai provar essa delícia. Vamos provar! Agora se inscreve no nosso canal e compartilha com seus amigos para um deles fazer para você essa delícia ou você fazer de presente para um deles. Uma delícia! Ai. Gostoso! Ah, até o cachorrinho quer. Até a Meg quer, Ana. Um super abraço!